O milagre da multiplicação de pães e peixes é, certamente, um dos milagres mais famosos de Jesus. Entre cristãos e não cristãos, essa manifestação milagrosa de Jesus ocorreu não só uma, mas 2 vezes. Nesses episódios maravilhosos, poucos pães e peixes alimentaram milhares de pessoas. E até sobrou. A Bíblia descreve 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Na primeira vez, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Este primeiro evento é relatado em Mateus 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17 e João 6, 1-15. Na segunda multiplicação, havia 7 pães e alguns peixes, e foi registrada apenas por Mateus 15, 32-39 e Marcos 8, 1-10. Com esses milagres, Jesus mostrou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente as físicas, mas também as espirituais. A primeira multiplicação, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. A primeira multiplicação de pães e peixes é o único milagre relatado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento. Na primeira vez, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Este primeiro evento é relatado em Mateus 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17 e João 6, 1-15. Na segunda multiplicação, havia 7 pães e alguns peixes, e foi registrada apenas por Mateus 15, 32-39 e Marcos 8, 1-10. Ele aconteceu depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. Jesus e seus discípulos tentavam ficar a sós, deslocando-se para um local mais isolado. Ele aconteceu depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. Mas esse lanche não adiantaria muito para aquelas milhares de pessoas. Ao todo, eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso elevaria o número de pessoas para até 3 ou 4 vezes mais. Estudiosos estimam que poderia haver até 20.000 pessoas ali. Já havia passado 3 dias que eles estavam com Jesus e, estando num lugar deserto, não tinham muito com que se alimentar. Alguns deles tinham vindo de longe, e se fossem despedidos sem comer nada, poderiam desmaiar pelo caminho. Ao saírem do barco, em vez de despedi-los, Jesus teve compaixão daqueles milhares de pessoas que o esperavam e curou os que estavam enfermos. Dessa vez, eram aproximadamente 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus mandou o povo se assentar no chão, tomou aqueles alimentos, agradeceu a Deus e os repartiu em pedaços. A seguir, ele entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Eles também nos mostram o grande amor e a compaixão de Jesus pelos que estão em escassez. A segunda multiplicação reforça as lições da primeira, destacando a generosidade e o cuidado contínuo de Deus para com o seu povo, independentemente das circunstâncias. Novamente, os discípulos se perguntavam como poderiam dar comida a tanta gente naquela região afastada. Ele é poderoso para multiplicar o pouco, suprindo as carências daqueles que confiam nele. Eram cerca de 4.000 homens, fora as mulheres e crianças alimentadas neste segundo milagre. No fim, os discípulos recolheram 7 cestos grandes, cheios com as sobras. Ele enviou Jesus, o pão vivo que desceu do céu, para alimentar não somente os nossos corpos, mas também o nosso espírito. Certamente, os discípulos relembraram aquele milagre maravilhoso da provisão que Cristo fez. Mas Jesus manifestou este e outros milagres para mostrar que Ele, somente Deus, é a resposta de que o mundo necessita para suas faltas e carências. Apesar de já terem visto a primeira multiplicação, eles precisavam de uma revisão desse milagre poderoso. Vendo essa situação, Jesus diz aos discípulos para alimentarem a todos. Da mesma forma,
Todos nós somos chamados a participar da obra do Senhor. Mesmo com poucos recursos, Deus não nos despreza e faz multiplicar o pouco que temos. Agora, precisamos considerar Cristo como Rei em nossos corações. Estes eram os principais interesses que as pessoas tinham nele. Assim, muitos buscam apenas as bênçãos que Deus dá, mas não querem o Senhor das bênçãos. E você? Qual a sua real motivação? Considere segui-lo para crer e aprender mais dele. Devemos cultivar um coração grato pela bondade de Deus e louvar por suas obras poderosas em nossas vidas e nas de todos ao nosso redor. A multiplicação de pães e peixes é considerada um dos 7 sinais realizados por Jesus, que João registrou para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Busque a Cristo com gratidão, louvando sempre por sua abundante graça e cuidado sobrenatural. Ele perguntou a Filipe onde comprariam pão para alimentar toda aquela gente. Filipe, racionalmente, disse que nem se trabalhassem vários meses teriam dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Do mesmo modo, somos chamados a ser instrumentos de Deus para abençoar e servir os outros em amor. Jesus e seus discípulos tentavam ficar a sós, deslocando-se para um local mais isolado, mas a multidão seguiu Jesus e seus discípulos por terra para a região afastada, a qual tinham ido. Ao saírem do barco, em vez de despedi-los, Jesus teve compaixão daqueles milhares de pessoas que o esperavam e curou os que estavam enfermos. Vendo essa situação, Jesus diz aos discípulos para alimentarem a todos. Ele não se alegra com a escassez ou fome de ninguém. Em vez disso, tem compaixão daqueles que o buscam. Ele perguntou a Filipe onde comprariam pão para alimentar toda aquela gente. Filipe, racionalmente, disse que nem se trabalhassem vários meses teriam dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Então, ele deu graças a Deus e repartiu os pães e os peixes entre o povo. Todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, Jesus mandou que os discípulos recolhessem as sobras. Aquela refeição milagrosa alimentou a todos, e ainda restaram 12 cestos cheios, com as sobras. O milagre da multiplicação de pães e peixes é certamente um dos milagres mais famosos de Jesus entre cristãos e não cristãos. Essa manifestação milagrosa de Jesus ocorreu não só uma, mas 2 vezes. Nesses episódios maravilhosos, poucos pães e peixes alimentaram milhares de pessoas, e até sobrou. O milagre da multiplicação de pães e peixes é certamente um dos milagres mais famosos de Jesus entre cristãos e não cristãos. Essa manifestação milagrosa de Jesus ocorreu não só uma, mas 2 vezes. Nesses episódios maravilhosos, poucos pães e peixes alimentaram milhares de pessoas, e até sobrou. Então-se, todos teriam dificuldades de encontrar comida na volta para casa, pois estavam muito longe de qualquer comércio dos povoados. A Bíblia descreve 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Com esses milagres, Jesus mostrou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente as físicas, mas também as espirituais. A primeira multiplicação. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. A primeira multiplicação de pães e peixes é o único milagre relatado em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento. Mas a multidão seguiu Jesus e seus discípulos por terra para a região afastada a qual tinham ido. Todos teriam dificuldades de encontrar comida na volta para casa, pois estavam muito longe de qualquer comércio dos povoados. André encontrou um rapazinho que tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus mandou que todos se sentassem na grama que cobria o monte. A segunda multiplicação. Jesus alimenta mais de 4.000 seguidores. Algum tempo depois, reuniu-se novamente grande multidão junto de Jesus
E, mais uma vez, eles ficaram sem comida. Jesus teve compaixão deles. Ele não queria que as pessoas que o buscavam passassem necessidade. Naquele local isolado, os discípulos tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos. Eles entregavam e as pessoas comeram à vontade aquela refeição. Este milagre da segunda multiplicação de pães e peixes está registrado em Mateus 15, 32-39 e Marcos 8, 1-10. Lições da multiplicação dos pães e peixes. Esses milagres nos ensinam acerca do poder e da provisão abundante de Deus. Veja outros ensinamentos que podemos extrair desses milagres. Bondade e compaixão divina. Deus se preocupa e se importa com a nossa condição e dificuldades. Deus do impossível. Jesus Cristo é a resposta para as nossas necessidades. Jesus é o bom pastor. Ele cuida do seu rebanho e nada nos faltará. O pão que dá vida. Esse milagre nos relembra do maná enviado por Deus para os israelitas no deserto. Deus supre e concede aquilo de que necessitamos. Jesus é a solução. Quando a multidão reclamou de fome, os discípulos ainda não conseguiam enxergar uma solução sobrenatural, senão a impossibilidade humana. Aplicações práticas dos ensinamentos do milagre da multiplicação. Fé. Confie no amor e na compaixão de Jesus Cristo por sua vida e sua família. Provisão. Assim como Jesus multiplicou os alimentos para sustentar as multidões, podemos confiar na provisão abundante de Deus em nossas próprias vidas. Participar. Na primeira multiplicação, um rapaz entregou seu lanche, e toda uma multidão pôde ser alimentada. Servir. Os discípulos são chamados a participar, distribuindo os alimentos multiplicados, e a recolher o que sobrou. Gratidão. As pessoas, quando receberam esse milagre, reconheceram que ele era o profeta e pretendiam fazer de Jesus o seu rei. Pasque a Cristo. A multidão era atraída pelos milagres e sinais poderosos que Jesus estava realizando. As multiplicações dos pães e peixes não foram apenas demonstrações do poder sobrenatural de Jesus, mas também foram lições preciosas sobre a provisão generosa e contínua de Deus para seu povo. Confie nele em todas as circunstâncias, participando ativamente de sua obra e servindo aos outros.